Fala, gente linda! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para você, querido aluno do Missão 93 ou futuro aluno do Missão 93 que está conosco aqui, agora, exatamente aqui. Vamos para um novo tempo, facilitando e desmistificando, deixando a anatomia e fisiologia fácil para você que quer se tornar bombeiro militar. Então, vamos nessa para um módulo exclusivo para você aqui, Anatomia e Fisiologia, para o CBMDF! Quem vai se tornar bombeiro militar, diga amém, amém, escreva aqui nos comentários, eu vou ser bombeiro militar, coloca aqui e vamos para cima! Vamos para cima que tem muita coisa boa para nós aqui, tá aí o meu Instagram, o Instagram do Missão 93, nos siga aí nas redes sociais, beleza? Vamos nessa então, minha gente! Tirar esse meu óculos aqui. O nosso conteúdo vai estar dividido aí, ó, conforme os últimos dois editais de 2011 e 2016. Tópico 1, Anatomia e Fisiologia Humanas. 1.1, Fisiologia, Posição Anatômica, Divisões do Corpo Humano, Quadrantes Abdominais. Caíram muitas questões disso na última prova. É um conteúdo muito fácil, muito simples e é aquele conteúdo que é para você gabaritar se cair na sua prova. Então vamos nessa, que eu vou tornar ele muito mais fácil aqui para você. Tá, meus amigos aí, ó, o James e a Rose, que vão estar conosco aí, mostrando um pouquinho dos órgãos internos aí, e é sobre isso que nós vamos ver em Anatomia e Fisiologia. A palavra anatomia, ela vem do grego e significa ana, parte, e tomei, sei lá como é que fala isso, cortar, é cortar em partes, mostrar em partes. Então, quando a gente fala de estrutura, de forma, de disposição, onde está cada órgão, em cada quadrante abdominal, você vai entender melhor o que é isso aí, tá? Onde que está localizado, está no quadrante superior esquerdo, está no quadrante inferior direito, é sobre isso que fala a anatomia. Posicionamento, onde que está localizado, organizado, beleza? E aí, quais órgãos compõem cada sistema? Por exemplo, sistema digestório, a gente vai ter estômago, a gente vai ter intestino delgado, intestino grosso e vários outros. Então, cada órgão de cada sistema é isso que nós vamos falar aqui para você. Então, é a parte da biologia que se preocupa com o isolamento de estruturas e seu estudo. E quando falamos de fisiologia, bizu, anota tudo que eu falar, pausa, escreve, anota, até centrar na sua cabeça. Quando nós falamos de fisiologia, a dica é muito fácil. Começou com F, função, funcionamento, tá falando de fisiologia. Anatomia, localização, organização, disposição de cada órgão. E a funcionalidade, para que serve aquele órgão? Qual a interação que aquele órgão tem com outra parte do corpo humano? Então, quando a gente está falando de função, de funcionamento, a gente está falando de F de fisiologia. Então, já pega o bizu aí, ó. Ó a dica aqui embaixo, ó. Fisiologia está falando de função, de funcionamento. Beleza? Então, é a ciência que estuda as funções orgânicas e os processos vitais dos seres vivos. Também vem do grego, que vai falar physis, natureza, e logos, estudo. Tá? Então, estudo da natureza, estudo da funcionalidade de cada órgão. É o estudo das funções e funcionamento normal dos seres, bem como dos processos físico-químicos que ocorrem nas células, tecidos, órgãos e sistemas dos seres vivos sadios. Então, células. As células formam os tecidos formam os órgãos formam os sistemas dos seres vivos. Falou de fisiologia, tá falando de funcionamento. Beleza? E aí, isso aqui parece algo simples e óbvio, mas não é óbvio, foi questão de prova, tá? Por isso que eu trouxe isso aqui para vocês. Então, o organismo, o ser vivo, é formado por um conjunto de sistemas. E esse conjunto de sistemas é formado por um conjunto de órgãos. E cada órgão é composto por um conjunto de tecidos e, por sua vez, os tecidos são formados por um agrupamento de células. Então, o conjunto de células forma o tecido, o conjunto de tecidos forma os órgãos, o conjunto de órgãos forma o sistema e o conjunto de todos os sistemas vai formar o organismo. Isso aqui caiu em prova, parece simples, mas aprende isso aí porque é uma questãozinha de graça para você se tornar bombeiro militar. Beleza? Vamos nessa então. E aí vamos falar das funções de cada órgão
vamos ter todos os módulos aqui de anatomia e fisiologia conforme o último edital. Nós vamos ver a fisiologia, a funcionalidade de cada órgão dentro dos seus sistemas. Aqui nessa primeira aula nós vamos falar um pouco mais de anatomia, tá? De disposição, organização dos órgãos, beleza? Então nós vamos falar de sistema respiratório, sistema muscular, sistema cardiovascular, sistema circulatório, sistema esquelético, sistema muscular, sistema nervoso, beleza? Então sobre isso nós vamos tratar aqui dentro do módulo de anatomia fácil para o CBMDF, beleza? E aí vamos lá, ó. Posições anatômicas, caíram algumas questões sobre isso e como eu já falei, é ponto ganho, você tem que saber e eu vou te ensinar aqui bisuradamente como você decorar e aprender essas disposições aqui, fechou? Vamos nessa. Então quando nós falamos de posição anatômica nós vamos falar dos planos do corpo humano. O corpo humano ele tem alguns cortes para facilitar nos estudos do corpo humano e os mais comuns são o plano sagital, beleza? O plano coronal, que tem outro nome também, e o plano transversal, cada um deles tem outros nomes semelhantes, tá bom? Então, o plano transversal aqui, ó, o quadradinho verde, tá vendo? Vai dividir o corpo em quê? Superior e inferior, tá vendo aí? Agora aqui, ó, o azulzinho, plano coronal, ó, tá vendo? Vai o quê? Frente e trás. Então, vai dividir em frente, anterior e trás, posterior. Ou costas, né? E o sagital, olha aí o sagital, ó. Vai dividir como? Em direita e esquerda. Direita e esquerda. E o coronal, anterior, frente, posterior, costas. E o transversal? Superior, crânio, inferior, cauda. Crânio caudal, crânio podal, beleza? A gente vai lembrar do pé, beleza? Vamos nessa então. Então vamos lá, primeiro plano do corpo humano, a gente vai chamar de plano medial ou mediano, que vai separar ao meio, separa ao meio, tá? Então aqui, ó, plano mediano, medial, vai dividir em direita e esquerda, que também vai fazer parte aqui desse plano sagital, tá? Vou explicar aqui para vocês agora, fica tranquilo. Então olha só, plano mediano ou medial, lembrando, pode cair qualquer um dos dois nomes na sua prova, mediano ou medial, beleza? Vai separar ao meio, muito fácil, mediano, medial, meio, mediano, medial, meio, beleza? Só que qual o detalhe? Que o plano mediano ou medial vai separar de forma igual. Anota isso aí, ó. Plano mediano ou medial separa ao meio de forma igual. Mediano, medial separa ao meio de forma igual. Mediano, medial separa ao meio de forma igual. E o sagital também separa em direita e esquerda, mas não necessariamente de forma igual. Então, se eu fizer uma divisão aqui, ó, também vai separar em direita e esquerda, mas não de forma igual. Essa é a única diferença do plano mediano ou medial. E para você lembrar, ó, sagital também separa em direita e esquerda, mas não de forma igual. E o bizu aqui, ó, sagital, o Gzinho aqui, ó. O G tem som de J. O G tem som de J, então G de junto. G de junto, isso mesmo, G de junto. Essas dicas que eu dou vai te ajudar na prova, pode ter certeza. G de junto, então sagital, G de junto. Junto a qual? Ao medial. Para você lembrar que o quê? Que o sagital parece com o medial. Qual que é a diferença? Que o sagital não precisa ser de forma igual. O medial, sim, tem que ser de forma igual. Direita e esquerda. Tá bom? Então, G de junto, sagital, junto ao medial. Vai dar certo, confia. Todas essas dicas aqui me fizeram ser bombeiro militar. Essa é a grande diferença. Beleza?
Frontal. O frontal também é chamado de coronal. Como é que eu vou lembrar? Ó, as letras parecidas, ó. R-O-N-A-L do coronal, R-O-N-A-L do frontal. Então, são bem parecidos. Quase todas as letras estão nas duas palavras. Então, frontal também pode ser chamado de coronal. Lembrando, qual a palavra mais difícil? Coronal ou frontal? Claro que é coronal. Então, pode ser que caia coronal na sua prova. Beleza? Então, olha só. O plano frontal ou coronal vai fazer um corte separando a parte da frente com a parte de trás, com as costas, que a gente não chama de frente e costas. Aqui a gente vai chamar de anterior e a parte de trás de posterior. Qual bizu? Qual bizu? Qual bizu? Qual letra vem primeiro no alfabeto? Qual letra vem primeiro no alfabeto? A letra A ou a letra P? A de anterior, P de posterior. Qual letra vem primeiro? Vem na frente. A letra A. E qual vem depois? Ó. Qual vem depois? P de posterior. Então, anterior na frente, posterior era atrás. Antes de inventar essa dica besta que eu tô passando pra vocês, eu sempre ficava com dúvida. Quando a pessoa fala assim, ó, caraca, eu tô com uma dor na posterior da coxa. Ela fala assim, caraca, posterior da coxa é na frente ou atrás? Posterior da coxa é na frente ou atrás? Eu sei lá onde é que é a posterior da coxa. Eu sempre tinha dúvida, mas agora, com essa dica que eu tô te dando, você não vai ter dúvida. A posterior da coxa é aonde? Posterior vem aonde? Vem depois. E a anterior vem na frente. Então, a letra A vem primeiro, a letra P vem depois. Então, parte anterior é igual a frente e posterior, costas, ou trás, né? Frente e trás. Frente e costas. Sei lá. Do jeito que você preferir. Fechou? E aí o nome frontal é igual a coronal. E depois nós temos um que tem 3 nomes diferentes para a mesma coisa. Axial, transversal e horizontal. E a dica é, é tudo igual. Fala aí comigo. É tudo igual. Então, axial, H de horizontal, T de transversal, tudo. E o igualzinho aqui, ó, se você pegar o igual e deixar em pé, vai aparecer um H. Aí você faz uma... O que você tá falando, professor? Pessoal, confia, ó. É tudo igual. O igual vai virar, vamos pôr ele em pé. Parece que letra? H. Beleza? Igual de H. Professor, não entendi nada. Beleza? Isso é só uma tentativa de te fazer decorar isso aí. Foi assim que eu decorei. Essa dica besta aí fez eu decorar. É tudo igual. É tudo igual. Ou o H lá do A também você pode usar como H do horizontal. Então tem 2 formas aí, ó. Axial, horizontal, transversal. E o igualzinho aqui também você pode usar para o horizontal. Então, axial, transversal, horizontal é o mesmo plano, que vai dividir em parte superior e parte inferior. Beleza? E aí também, ó, qual é a outra dica? Para lembrar do nome axial, a nossa segunda vértebra da coluna cervical é chamada de axis. Atlas, primeira vértebra, deixa eu aumentar aqui, Atlas e axis. Axis é a segunda, então precisa para lembrar que está dividindo cabeça do resto do corpo, superior e inferior. É uma outra forma também, tá? Que separa o crânio da coluna, tá bom? Então, vai separar a parte superior de inferior. Ou crânio caudal, divisão crânio caudal, encéfalo caudal, encéfalo podal, tá? Crânio ou céfalo, crânio caudal, que nos animais que tem cauda, a cauda vai ser aqui na região do bumbum, né? Da pelve, né? Os animais que tem cauda, né? Que tem rabo do cavalo, tá? Então, tô simplificando aqui para você, não estou usando termos tão técnicos aqui. Ou podal de pé, podálico ou podal, beleza? Já ouvi todos esses nomes aí. Que vai lembrar do pé, que é a parte inferior. Então, crânio, céfalo caudal, céfalo podálico, céfalo podal, crânio caudal, em cima e embaixo, superior, inferior. É tudo igual.
Claro que o nome horizontal é fácil, então dificilmente vai cair na sua prova, mas transversal e axial vai facilitar para você, beleza? E o oblíquo nada mais é, pessoal, que a mistura de mais de um plano, só isso, beleza? Dá um pause aí, faz uma revisão de tudo isso aí, fechou? Vamos lá, posição anatômica também, questão de prova, parece ser simples, besta, mas cai. Quando fala assim, ó, o corpo humano na posição anatômica, só essa frase tá dizendo alguma coisa para você. O corpo humano na posição anatômica, então essa é a imagem que você tem que olhar, essa é a imagem que você tem que vir à sua mente. Quando falar o corpo humano na posição anatômica, ou o corpo humano na posição ortostática, também é um sinônimo, tá? Que você tem que ver, visualizar na sua cabeça esta imagem, ó, palma da mão voltada para frente, o polegar mais lateral, mais afastado da linha média do corpo, tá? Mais lateral, mais afastado da linha média do corpo. O mindinho mais medial ou mediano, mais próximo à linha média do corpo, tá? Os braços não estão colados aqui, ó, eles estão ligeiramente afastados, ó, ligeiramente afastados da linha média do corpo, e as pernas ligeiramente também fechadas, ó, o espacinho é menor. As pontas dos pés apontadas para frente, deixa eu até pôr uma, apontadas para frente, tá ok? E os pés tocando o solo, beleza? Não tá com o pezinho de bailarina, tá? Na ponta dos pés, não tá na ponta dos pés, tá os pés como? Apontados para frente, beleza? Dedão e os pés apoiados no chão e os dedos apontados para frente, beleza? E isso aqui, e só isso aqui já tem muita questão de prova, e caiu no último concurso do Corpo de Bombeiros, beleza? Então olha só, grava isso aqui, ó. Os olhos olhando para frente, olhando para o horizonte, não estão olhando para cima, nem para baixo, nem para os lados, olhando para frente. A cabeça não está para baixo nem para cima, está voltada para frente, ok? Então grava aí, eu vou até apagar esses rabiscos que eu fiz aqui, ó, para você prestar o máximo de atenção aqui, ó, nas dicas que eu vou dar para você agora. Vamos lá então, ó. Então, ó, posição anatômica, quando a gente fala posição anatômica, é o sinônimo de posição ortostática, que é como? Ele tá agachado, ele tá deitado? Não, é em pé, ereto, porque bípede, os dois pés ao solo, bípede, os dois pés ao solo. A face voltada para frente, o olhar dirigido para o horizonte. Os membros superiores, estendidos ao longo do tronco, tá vendo aqui, ó? Estendidos ao longo do tronco, beleza? Mais fechados em adução. Dica para você, qual a diferença de adução para abdução? Muito fácil, a letra B você vai lembrar de abrir. Abrir. Quando você tá lá fazendo academia lá, malhando perna, adução ou abdução? Abrir. Adução, então, fechar. Fechou? Beleza? Adução, fechar. Abdução, abrir. Então, os membros superiores levemente em adução, um pouco mais fechados, mas não totalmente. E as pernas da mesma forma. Alongadas, estendidas ao longo do tronco, também em adução. Pessoal, mas os braços não estão totalmente fechados, né? Não estão, vou até ficar em pé aqui, ó. Não estão totalmente fechados, mas eles não estão abertões, tá? Eles estão levemente abertos, estão bem mais fechados, tá? Eles não estão assim, ó. Assim seria em abdução. Isso aqui é a mão, tá? Professor, não acredito que isso aqui é a mão. É, pessoal, isso aqui é a mão. Aqui, ó. Eles não estão assim, ó. Se fosse assim, estaria em abdução. Eles estão levemente fechados aqui em adução. Em adução. Beleza? Então, bora lá. Quando a gente fala de posição lateral, quando a gente fala de lateral, significa para longe, L de lateral, L de longe do corpo, longe da linha média do corpo. Então aqui, ó, o polegar está mais
lateral ao corpo. Por que lateral, professor? Porque está do lado? Não, porque está mais longe da linha média. E quando a gente fala de medial ou mediano, está mais próximo à linha média do corpo. Então, o mindinho aqui, o mindinho está mais medial. Mais medial. Beleza? E o polegar mais lateral. Entenderam, pessoal? Entenderam? Então a dica é simples. Linha média do corpo, passa a linha no centro. Está mais próximo da linha média do corpo? Está na posição medial ou mediana. Está mais longe, mais afastado? Está mais lateral à linha média do corpo. Fechou? E as mãos, a palma das mãos voltadas para frente. Superfície volar voltada para frente. Isso aqui que eu estou trazendo é porque já caiu em prova. Então, você está falando de superfície volar, L de palma da mão ou planta do pé. L de palma da mão, L de planta do pé. Palma da mão para frente, planta do pé ao solo. Palma da mão à frente, planta do pé ao solo para baixo. Então, superfície volar para frente. Palma da mão para frente ou planta do pé para baixo. E o dorso da mão está para trás, tá? Então, a mão está assim. A mão está assim. A mão está para frente, beleza? Como está na imagem, né, professor? Você não precisa ficar se aparecendo não, porque está na imagem aí. Obrigado, desculpa aí a vergonha que eu passei. E o dorso para trás. Membros inferiores unidos também, adução, como já foi dito. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Aqui para vocês, ó. Membros inferiores, a sigla é MMII, membros inferiores. Quando dobra assim a letra, ó. Quando dobra a letra aqui, ó, é no plural. Então, M de membros, no plural, membros inferiores, 2 Is, MMI. Membros superiores, MMSS. Agora, se eu falar só membro superior esquerdo, membro superior esquerdo. Pessoal, a dica para você lembrar o que é direita e esquerda aqui na sua prova, tá? Olha só, olha para a imagem. Nunca mais você vai errar. Qual a gente escreve daqui para lá, não é? Qual letra vem primeiro? D de direita ou é de esquerdo? D de direita ou é de esquerdo? D de direito. Depois é de esquerdo. Esse lado traça a linha média aqui no corpo. Esse lado é D de direito e é de esquerdo. Nunca mais você vai errar isso. Primeiro vem a letra D de direito e E de esquerdo. Porque se você olhar aqui para a imagem, você vai se confundir. Pensa o paciente na sua frente. Você vai estar atuando lá na ambulância do Corpo de Bombeiros. Você tem que saber o que é direito e esquerdo, tá? Então, nunca mais é isso aí. Tá? Então, quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo. Beleza? Pegou o bizu? Pegou o bizu? Vamos nessa. Divisões do corpo humano também caiu em prova, parece besta, mas caiu em prova. Então, o corpo, olha para a imagem que está aí. O corpo humano é dividido em cabeça, pescoço, tronco e membros. Como é que caiu na prova? Tirou o pescoço. Veio assim, ó. O corpo humano é dividido anatomicamente em cabeça, tronco e membros. Certo ou errado? Errado. Estava errado. Porque não colocou pescoço. Tá? Pessoal, é diferente de queimadura. Quando a gente fala de queimadura, é um pouco diferente, tá? Isso aqui é para anatomia e fisiologia. Beleza? Então, como é que é a divisão do corpo humano? Simplesmente crânio, que vai envolver, a cabeça vai envolver crânio e face, o pescoço, são só 4 partes. Tronco, envolvendo tórax, abdômen e pelve, e o que se conecta ao tronco são os membros. Membros inferiores, MMSS, e os membros inferiores, MM e I. Membros superiores, ombro, braço, antebraço e mão. Tá? Aqui vai ser a cintura escapular e a cintura pélvica. Cintura escapular e cintura pélvica. Tá? Aqui, ó. Cintura pélvica. E aqui, cintura escapular.
Tá? Pra você aprender aí. As cinturas, elas conectam o tronco, tórax, abdômen e pelve aos membros. A cintura vai unir, ligar o tronco aos membros. Fechou? E aí a gente tem os quadrantes abdominais, que tem todas essas divisões. A divisão de 4 quadrantes, que é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E a divisão de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual que mais cai? Qual que caiu na última prova? A de 4 quadrantes. Ainda bem, que é bem mais fácil. Beleza? Por que a de 9 não cai? Porque ela pode ter mais recursos, tá? Por exemplo, aqui, ó. Esse órgão verdinho aqui, ó. Esse órgão verdinho aqui é a vesícula biliar, tá? A vesícula biliar, nesta imagem, ela está na região do epigástrico, ou epigastro, ou região epigástrica, quer dizer. Mas já tem outras imagens que a vesícula biliar vai estar aqui no hipocôndrio direito. Beleza? Então não é tão preciso quanto a de 4 quadrantes. A de 4 quadrantes é mais difícil de ter recurso. Por isso é que caiu nas nossas últimas provas do CBMDF, tá? Então vamos lá, ó. É bem mais fácil. Lembrando aqui, ó, D de direito é de esquerdo, fechou? Então aqui, ó, quadrante superior, quadrante superior, quadrante inferior, quadrante inferior. Aqui esquerdo, direito, direito, esquerdo. Pegou? Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo. Tá? Então aqui, ó, só adiantando aqui para vocês, o que mais cai, pessoal, são os órgãos do sistema digestório, tá? Então aqui a gente tem o fígado, que a sua maior parte está no quadrante superior direito. Aqui a gente tem o estômago, beleza? Sua maior parte no quadrante superior esquerdo. Aqui a gente tem ó, o cólon sigmoide do intestino grosso, sua maior parte também no quadrante inferior esquerdo. A gente tem aqui ó, o apêndice xifoide, o processo do apêndice aí, ó. Só apêndice, pessoal, só apêndice. Tô confundindo outra coisa aqui. Só apêndice. O apêndice aqui ó, no quadrante inferior direito. E a região aqui ó, que conecta, né? Que é chamada seco, ou secum. Conecta o intestino delgado ao intestino grosso, a primeira região aqui de conexão deles, primeira região do intestino grosso, então, também no quadrante inferior direito. Beleza? Então, isso aí a gente vai vendo mais detalhadamente nas aulas de sistema digestório. Então, aí, ó, tá um resumão aí para vocês, tá? Eu não aconselho você a decorar isso aqui, porque quando você for ter nas aulas das matérias, você vai saber onde é que estão posicionadas, tá? Sistema urinário, vai ter lá os rins, bexiga, a gente vai ver isso tudinho aí, tá? Lembrando que quando a gente estuda isso, são os quadrantes abdominais, então vai falar só dos órgãos abdominais, tá? Abdominais. Inclusive ontem, né, eu sou socorrista do Corpo de Bombeiros, ontem eu estava trabalhando na ambulância, independente de quando você está assistindo essa aula aqui, ontem eu estava de plantão na ambulância e eu atendi uma senhora que estava com uma mancha, um hematoma, né, no quadrante inferior esquerdo dela. E aí eu regulei, liguei para o médico do SAMU, falei, olha, doutor, essa paciente está com um hematoma que é um sinal de hemorragia interna, tá? No quadrante inferior esquerdo. E aí, quando a gente já fala isso, o médico já vai pensando em quais órgãos estão envolvidos aqui no quadrante inferior esquerdo, beleza? Essa é a importância de estudar essa matéria. Você vai precisar disso dentro do CBMDF. Fechou? E aí, a divisão, então, de 4 partes é a que eu te indico para estudar. A divisão de 9 partes dificilmente vai cair. Como eu falei para vocês, pode ter muito recurso. Tá? Então, ó, quadrante superior direito vai ter a maior parte do fígado, vai ter a vesícula biliar, vai ter parte do intestino delgado na região do duodeno, lembrando que o intestino delgado é dividido em 3 partes, parte do intestino grosso, a cabeça do pâncreas, parte do estômago,
Quadrante superior esquerdo, vai ter o baço, maior parte do estômago, parte do intestino grosso, parte do intestino delgado. Tá vendo? Quando tem parte do, isso aqui não cai, dificilmente cai. O que tem maior parte é o que você tem que gravar. Ou que tá o órgão inteiro, como é a questão aqui do baço, tá? E aqui a vesícula biliar, maior parte. O que agora que é parte disso, esquece. Não precisa decorar isso aí nada. Beleza? E aí, ó, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. O apêndice, tá importante saber. O seco, que é a região, primeira parte do intestino grosso, que é essa região de conexão aqui, ó. Apêndice. Estão bem evidentes no quadrante inferior direito. Parte do intestino delgado, região do ilho, junção ilho-secal, final do intestino delgado com o início do grosso. Parte do intestino grosso e, no caso da mulher, ovário direito. Beleza? Mas também, ó, ovário direito. São 2 ovários, não precisa ficar decorando isso. O ovário direito está onde? No direito. A única diferença é o quadrante inferior. E no lado esquerdo, ovário esquerdo. Então, e quadrante inferior esquerdo, aqui, ó, parte do intestino delgado, parte do intestino grosso. Agora, o cólon sigmoide tem que gravar assim. E na mulher, ovário esquerdo. Beleza? Então, aí a imagenzinha aí para você, ó. Tá? Então, aqui, ó, a linha média vai ser só pegar o reto aqui, ó, e o ânus e passar uma linha aqui, ó. Então, essa é a linha média, tá? Então, aqui, ó, apêndice, aqui o sécum, que é essa primeira região do intestino grosso. Aqui é o pâncreas, então, a maior parte do pâncreas está aqui, vesícula biliar. A maior parte do fígado também está aqui no quadrante superior direito. O estômago, a maior parte no quadrante superior esquerdo, beleza? Então, e o cólon sigmoide aqui, ó, que é o que faz o Szinho aqui, ó, na descida, antes de chegar. Aqui é o reto, ó, e aqui é um Szinho do cólon sigmoide. Não lembro se tem acento ou não, vou pôr acento. Tá bom? E aí, ó, isso aí a gente vai tudo ver na aula de sistema digestório, tá? Vou dar para vocês. E aí, a observação que eu trouxe, a divisão de 4 partes é a que caiu nas últimas provas do Corpo de Bombeiros. Não é a que mais caiu, é a que caiu. Se caiu, questão disso, foi a de 4 partes. Então não precisa se preocupar, ficar decorando a de 9 partes, porque ela, além de ter mais de um nome para cada região, nomes diferentes, ela dificilmente vai cair na sua prova. Beleza? Aí a divisão de 9 partes, tá? Trazendo para vocês aí, ó. Aí vai ter o hipocôndrio direito, epigástrio, hipocôndrio esquerdo, flanco direito, mesogástrio, flanco esquerdo, além aqui, ó, desses outros nomes aqui, ó, hipocôndrio direito, região lateral direita, ao invés de flanco, tá vendo? Então isso aqui, velho, é muita coisa pra você decorar. Não precisa ficar perdendo tempo com isso aqui não, dificilmente vai cair. E aí, mais uma parte aqui para vocês, dá um pause e dá uma lidinha aí, mas como eu disse, dificilmente vai cair, tá? Então aqui, ó, região lateral direita, também chamada de flanco. Beleza? Ou aqui, ó, região umbilical, onde tem um umbigo, também chamada de mesogastro. Então, velho, não precisa se preocupar com isso não. E pra gente fechar aqui, ó, uma que caiu uma... Isso aqui é questão de prova, tá? Que eu tô trazendo pra vocês aqui é questão de prova. Aqui a gente tem um ponto chamado ponto de McBurney, que é a região onde está localizado o apêndice. Só isso. Só que na prova é óbvio que não veio só a palavra apêndice, veio o ponto de McBurney. E você tinha que saber qual órgão estava lá. E a resposta era apêndice. Tá bom? E é isso, pessoal. Deus abençoe, bons estudos. Tamo junto aqui, tá? Com essa parte aí mais simplificada de anatomia e fisiologia para você que está iniciando seus estudos aí. Temos também o professor Barreto, que é o melhor professor de EPH atualmente que a gente está tendo aqui para o CBMDF, tá? E o conteúdo dele é mais avançado. O que eu estou trazendo para vocês aqui é o basicão para você que está começando. Assim que você assistir todas as minhas aulas na nossa plataforma do Missão 93, você começa e arrocha nas aulas do professor Barreto, que estão mais avançadas aí para a galera que já está estudando há mais tempo. Fechou? Que Deus abençoe vocês. Contem comigo. Foco, força e fé. Nos vemos juntos até a farda do CBMDF. E é isso aí. Valeu!